Meus amigos, muito boa tarde. Meu nome é Túlio. Estou aqui mais uma vez através do canal Reflexões Espiritualistas para trazer para vocês mais uma mensagem do Emmanuel, do nosso benfeitor espiritual Emmanuel, que foi guia do Chico, sobre um tema de relevância para o nosso espírito imortal, trazendo então reflexões importantes que cada um poderá fazer dentro de si próprio, né, à luz da doutrina espírita e, claro, do Evangelho de Jesus. Estamos começando o ano, né, de 2023, essa é a primeira gravação que eu faço nesse ano, desejando a todos aí um feliz 2023, que todos tenham muita saúde, paz e alegria no coração, tá bom? Bom, lembro também a importância de vocês deixarem o seu like, se inscreverem no canal e principalmente compartilharem com os amigos para que mais pessoas possam assistir esse conteúdo, né? Se gostarem, e o YouTube mostrar para mais pessoas através dos seus algoritmos lá, né? Sua inteligência artificial. Mas o nosso propósito aqui é apenas de transmitir ideias singelas sobre essa mensagem que nós iremos ler, estudar um pouquinho rapidamente hoje, que se encontra aqui na próxima tela. Já vou falar dela aqui para vocês. Se chama Construção Íntima. Lembrando que a gente está lendo um livro, né, que chama-se Hora Certa, da psicografia do Chico, pelo espírito do Emmanuel. É um livro muito curtinho aqui, que tem 20 capítulos, e hoje estamos estudando o 13º capítulo dessa série aí, com o título Construção Íntima. Então pensem que estaremos falando sobre a construção de algo muito relevante, que é o nosso ser interior, que ainda está em construção por nós mesmos, né? Na verdade, Deus nos fez, como está lá no Livro dos Espíritos, simples e ignorantes, mas nos dotou de todas as potencialidades para que possamos sermos um dia seres angélicos, ou seres, vamos dizer, espíritos puros. Mas essa caminhada da animalidade para a espiritualidade superior, cada um terá que fazer dentro de si próprio, né? Essa é uma das coisas que a gente aprende na doutrina espírita, né? Além da imortalidade e da reencarnação, o fato de que todos nós estamos evoluindo, e a evolução mais lenta ou mais rápida dependerá de cada um de nós, tá certo? Vamos em frente então? Vamos ver aqui o que o Emmanuel nos reserva nessa gostosa tarde de hoje. Construção íntima. Se procuras felicidade na terra, não ouvides o mundo de si mesmo. Né? Então é aquilo que acabamos de falar. Não esqueça que a felicidade não se adquire sem mudanças interiores. A construção não é externa, é feita no mundo de cada um. Ele continua: começa por admitir que és um espírito imortal, usufruindo transitoriamente um corpo perecível, mas com a obrigação de tratá-lo convenientemente, à feição do motorista consciencioso, que conduz o próprio carro com equilíbrio e prudência, protegendo-lhe as peças. Então, Emmanuel está nos lembrando que nós recebemos uma dádiva divina, que é o corpo físico, para uma vida transitória na Terra, de, 100, 60, 80, 90, 100 anos, depende de cada um aí, né? Que nós um dia devolveremos esse corpo ao túmulo, mas que continuaremos vivendo porque somos espíritos imortais.
A ideia da imortalidade às vezes escapa à compreensão comum, mas nós temos que sempre pensar nela, porque ela é que nos dá o horizonte para o futuro. Não o futuro dessa vida, mas o futuro da eternidade. Então, se somos espíritos eternos, temos que ter construções, ações edificantes que nos melhorem a posição lá, como espíritos eternos que somos. E uma delas é cuidar adequadamente desse corpo, né? Não estragá-lo prematuramente. A exemplo do que deu Emmanuel de um carro. Se você utiliza mal, não faz manutenção, anda de forma descontrolada com ele, não cuida, etc., ele vai ter uma vida útil menor do que ele teria de acordo com o fabricante, né? Então nós temos que cuidar do nosso corpo, né? Então a gente tem que tomar cuidado com o que fazemos com o nosso corpo físico, porque ele é o nosso carro. É com ele que nós nos movemos nessa escola bendita que é a Terra, que nós estamos aqui em fase de aprendizado. Então, se a gente perder o nosso carro prematuramente, nós voltaremos prematuramente ao mundo espiritual na condição de suicidas inconscientes. Porque muitas vezes, quando a gente destrói o nosso corpo físico à custa de excessos de bebida, de drogas, de violência ou mesmo de coisas precipitadas que fazemos, por mais que a gente não queira pensar nisso, nós seremos sim tratados como suicidas, suicidas inconscientes. Talvez não quiséssemos conscientemente nos matar, mas nós aceleramos a destruição do corpo através dos excessos, dos desgastes e tudo mais. Então, já chegam as doenças que estão previstas para nós no nosso plano reencarnatório, ou genéticas que nós trouxemos lá do DNA dos nossos pais. Vamos então cuidar desse precioso instrumento que a vida nos proporciona, né? Que Deus nos proporciona, para que a gente possa utilizá-lo convenientemente nessa viagem do berço ao túmulo, tá certo? O Emmanuel continua: por mais amplo te pareça o fascínio da rebeldia, considera que a tranquilidade não te resguardará a existência sem o clima do dever cumprido. Então vamos olhar de trás para frente. O que ele fala? Sem o clima do dever cumprido, né, nós não teremos a tranquilidade que é fruto da consciência tranquila. Então, é através do dever cumprido que nós teremos resguardada a felicidade e a tranquilidade, e não a título de rebeldia, né? Por que ele fala de fascínio da rebeldia? Porque a rebeldia é fácil, é fascinante. Eu vou pegar e vou sair por aí, vou viver a vida, não me importo com nada, abandono a família, não cuido de filho, né? E não faço os meus deveres, não trabalho, não faço higiene do meu corpo, vou viver a vida, vou morar na praia, sei lá, vou fazer um monte de coisa aí, maluquice. E tudo isso é fascinante, tá certo? Mas está em desacordo muitas vezes com o trabalho que nos compete na presente existência. Então, cumprir com o nosso dever, por isso que ele fala dever cumprido, cumprir com o nosso dever é tarefa básica. Não que ninguém possa tirar férias, passear, viajar, muito pelo contrário, né? Isso é saudável, é útil, ajuda às vezes no grupo familiar, a um reencontro, né? A melhoria de relacionamentos, afeições, mas isso não pode ser substituído, não pode substituir, né, o nosso dever do dia a dia, né, aquele que nos cabe realizar na presente existência, certo? Bom, ele diz assim em continuação: conquanto
atendendo como é natural às exigências dos encargos que desempenhas, não te prendas a posses, especialmente aquelas que se te façam desnecessárias. Então, claro, cada um tem um nível diferente de situação social e tem determinadas posses que Deus nos concedeu. Ele está dizendo simplesmente, né, gente, para a gente não se apegar em demasia a posses materiais que na verdade não são nossas, estão nas nossas mãos por empréstimo. Que a gente saiba utilizá-los em favor de nós mesmos e em favor do próximo e daqueles que estão ao nosso redor, né? Sem nos apegarmos exageradamente, né, a esse tipo de atitude, porque elas não nos farão mais felizes, ao contrário, né? O egoísmo, né, o orgulho, a vaidade, a prepotência, né? E estamos falando não só de posses materiais, mas da inteligência, né, da posição social. Tudo isso a gente tem que saber utilizar com critério, né? Então ele continua dizendo: por muito te consagres aos entes queridos, não te furtes de reconhecer que talvez em maioria tenham eles características psicológicas diferentes das tuas, caminhando possivelmente para um tipo de existência que nem sempre conseguirás compreender de imediato. Então, no fundo, o que ele está nos alertando é que cada ser humano é um mundo à parte, é um mundo individual à parte, com características de existência pretéritas diversas, distintas das nossas, e muitas vezes com provas e planos reencarnatórios também diferentes das nossas, além de características psicológicas que foram formadas ao longo de todas essas existências, diferentes das nossas. Então, o que para nós parece ser o melhor, para eles, que são nossos entes queridos, né, familiares, podem não ser. Então, que a gente não os escravize nas nossas concepções. A gente tem sim, né, que trabalhar e ajudá-los, auxiliando, orientando para o bem, desde que nascem, desde criança, para que sejam pessoas honestas, pessoas retas, pessoas justas, que amem a Deus, que amem ao próximo, mas que no final do dia elas mesmas terão que decidir para que caminho querem percorrer, né? Por isso que ele fala ali no final assim: auxilia aos outros para o bem, sem mergulhá-los na dependência da tua colaboração. Então, sem torná-los escravos, dependentes de você, né? Cada pessoa vai ter sua trilha, né? A elevação espiritual, os amigos espirituais sempre lembram que é uma tarefa muitas vezes solitária, porque você fará a escalada da montanha muitas vezes sozinho. Não sozinho espiritualmente, porque Deus está conosco todo o tempo, mas sozinho no sentido de dizer: eu gostaria que meu companheiro, minha companheira, meu filho, minha filha me acompanhasse nessa jornada. Eles talvez não pensem assim. Então não adianta a gente querer escravizá-los ao nosso tipo de pensamento. Orientá-los, sim, é o nosso dever. Devemos fazê-lo sempre, mas dando direito a eles de escolherem o que preferem fazer, né? Mas são espíritos imortais como nós, né? Hoje estarão na condição de filhos ou filhas, marido e esposa, mas em outras encarnações já ocuparam posições diversas. Então, cada um tem a sua característica psicológica, a sua formação espiritual interior diferente. Ninguém é igual, né? Então, essas características a gente tem que saber respeitá-las, tá certo? E ele continua dizendo assim, que já é o encerramento dessa nossa singela live aqui, né? Em matéria de ligações afetivas, recorda que também aí funciona a lei de causa e efeito com exatidão,
trazendo-te de volta aquilo que destes e aquilo que dás. Então ele está lembrando que não existe nada por acaso, nem nas pessoas que estão ao seu redor, no seu núcleo familiar, o seu núcleo social, e tampouco nas tuas condições existenciais, porque nós seremos aquilo que fomos ontem, que fizemos ontem, e seremos amanhã o que estamos fazendo hoje. Então façamos o bem hoje para que o nosso amanhã seja um pouco mais tranquilo, né? E não tenhamos que carregar um fardo pesado demais lá na frente, né? Porque a lei de causa e efeito, por mais que tarde um pouco ou não, sempre chega. E ela é justa, porque Deus é amor infinito, mas também é justiça infinita. Então é um ser que detém as duas características ao máximo nas potencialidades. Nos ama profundamente, mas também instituiu leis sábias e generosas que serão utilizadas sempre que fizermos algo de bom ou de ruim na nossa caminhada. Ele continua, né, já finalizando aqui, dizendo: justo entendas que és livre para usar os recursos dessa ou daquela espécie que te pertençam, mas não te encontras livre dos prejuízos que causes, porventura, aos irmãos do caminho e companheiros de experiência, prejuízos que sempre te reclamarão o resgate justo. Então, às vezes, né, gente, a gente sem querer transmite para uma pessoa uma ideia, por exemplo, de pessimismo, de ódio, de violência, ou por um familiar nosso. Nós seremos corresponsáveis por aquilo que a pessoa fizer, né? Porque se a gente induz uma pessoa ao erro, ou se a gente utiliza recursos nossos para coisas ilícitas e erradas, nós vamos ter que responder por isso, né? Então a gente não se encontra livre. A gente é livre para escolher o caminho, por lá, por aqui, por lá, por o caminho que quiser. Mas nós não somos livres das consequências e de eventuais prejuízos que a gente cause a alguém, né? Isso é da lei de causa e efeito, tá certo? Nós seremos sempre responsáveis pelos nossos atos. Por isso que é importante que os nossos atos sejam bons, que a gente faça o bem, que pratique a caridade, que ame os nossos semelhantes, né? A máxima de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo, e amar a todos como eu vos amei, né? Jesus deixou isso muito claro, né? Então, em suma, ele diz: a felicidade tem base na consciência tranquila, e por isso mesmo, seja onde for, será ela, em qualquer sentido, determinada a construção de cada um, né? Então, a consciência tranquila é a base para a nossa construção íntima, título da mensagem, certo? A construção íntima de cada um está fundamentada, tem seus alicerces na consciência tranquila. Se a nossa consciência não está tranquila, procuremos tranquilizá-la, desculpando o irmão que nos ofende, ou nós que ofendemos, buscar a reparação daquele erro, enfim, buscar sanar aquilo que nos incomoda a nossa consciência, porque na nossa consciência está escrita a lei de Deus, escrita, está gravada no nosso espírito eterno as leis de Deus, né? Por mais que a gente alegue desconhecer essas leis, elas fazem parte, né, do nosso espírito que é eterno, é patrimônio nosso. Então é isso aí, gente. Uma lição bem bonitinha para iniciar o ano, falando de construção íntima, de reforma íntima, melhoria íntima, né? Fazer o bem aos outros e cumprir com o dever que nos compete. Tá bom? Um beijo aí no coração de todos. Fiquem com Deus
E lembrem-se de compartilhar e de deixarem o seu like aí, para que o canal Reflexões Espiritualistas possa ganhar relevância e ser visto por mais pessoas, tá bom? Fiquem com Deus, mais uma vez, um beijo aí no coração de todos, até a próxima. Tchau.